amigo. Beleza? Tudo bem? Então, a gente ainda tá em quarentena. A gente ainda tá nessa situação difícil. E eu não vou deixar você sem ter contato visual comigo. Então, a universidade criou uma plataforma, tá? Nós estamos ainda testando, a gente está com muita dificuldade aqui em Araruama, porque a maioria de nós professores temos a internet como provedora. A internet está sofrendo um ataque, né, de hackers. Eles estão tomando providência, mas até agora a gente está com um problema grave de baixa velocidade. E então isso nos dificulta fazer essa aula para você online, ao vivo, tá? Eu estou com esse problema, outros professores já estão conseguindo se adaptar melhor, tá? Mas para não te deixar na mão, eu preferi gravar, tá, esse vídeo e disponibilizar para você no YouTube, como a gente fez naquela resposta daquele trabalhinho que fizemos juntos, tá bom? Deixa eu te dizer a dinâmica dessa aula. Essa aula sobre princípios é muito longa, né? Nós já começamos na aula passada e não conseguimos terminar. Eu dividi em 3 momentos, tá? É possível que a gente tenha que fazer vários vídeos, mas eu vou sempre denominar essa aula como a aula de princípios, tá? Eu vou fazer uma parte introdutória, relembrando você do que nós falamos na última aula presencial. O começo dessa aula eu já disponibilizei para você na nossa plataforma, tá? E o que eu vou fazer agora é fazer vou relembrar isso com você, você vai me olhar falando para você. Tudo isso já está registrado, essa primeira parte já está registrada. E eu fiz 2 outras partes, tá? E já estão prontas, tão logo eu libere esses vídeos, eu vou liberar também o material escrito, tá? Para você acompanhar vendo o vídeo comigo, tá bom? Combinado? Então vamos lá, vamos começar, tá? Eu quero lembrar a vocês aquele momento que tivemos juntos, que falamos da evolução do direito, né? Evolução das normas jurídicas para atender uma demanda da sociedade, certo? Na medida que a sociedade evolui, existe uma mudança de pensamento social, político, ético. Valores éticos e morais também se ajustam ao longo do tempo, não é isso? Não é isso que a gente já falou? E aí, é óbvio que se exige que as normas se harmonizem, né? Então tá, aí a gente vamos para o nosso universo de direito privado, né? Efetivamente aqui no Código Civil, tá? O nosso Código de 1916, elaborado por Clóvis de Bevilacqua, era fundamentalmente individualista. Lembra que eu falei isso para vocês? Então, ele protegia a autonomia da vontade, ele exigia que as regras que foram criadas pelas partes fossem integralmente cumpridas, né? Aquele primeiro momento que a gente viveu lá no Código de 16, ele exigia o pacta sunt servanda, né? Que o acordo fazia lei entre as partes, certo? Lembra disso? Então, assim, o que esse pacta sunt servanda vocês vão usar muito nas suas defesas como advogado, falava, o que ele traduz? Ele traduz que os contratos, os pactos, ele tem força obrigatória, tá? E eles devem ser integralmente cumpridos. Essa é a principal regra que o Código de 16 trazia para a gente. Os pactos, os contratos fazem lei entre as partes e necessariamente precisam ser integralmente cumpridos, tá? Esse era o primeiro princípio.
a gente passou por uma evolução, né? Um avanço no pensamento social e econômico. Lembra sempre que a gente conversou sobre isso. A sua necessidade de proteger a sua propriedade demanda mudanças na sociedade. Normalmente, os avanços sociais acontecem em razão da sua defesa da sua propriedade. Então, são aspectos econômicos que influenciam a evolução da sociedade, certo? Então, vamos lá. Então, houve um avanço. Eu tô olhando para cá porque eu fiz o meu roteiro, né, para falar para você. Você sabe que eu me perco, né? Eu já penso em falar uma bobagem para você. Então, agora eu tenho que falar pouquinho, tenho que ser rápida. Isso é muito difícil para mim. Você sabe, você já me conhece, né? Então, de vez em quando eu vou olhar aqui para eu não me perder, tá bom? Porque eu tenho aqui a minha dislexia, o meu TDAH, eu tenho tudo isso junto, misturado. É verdade, não tô mentindo não. Então, vamos lá. Pacta sunt servanda, evoluímos mais um pouquinho. E aí, o que a sociedade exigiu? Uma nova cláusula, a cláusula rebus sic stantibus. O que ela diz? Ela diz que o contrato há de ser mantido enquanto a situação que o originou lá atrás for mantida. Se houver alguma mudança nessa circunstância que gerou o contrato, ele tem que mudar. A interpretação dele vai mudar para se ajustar à situação real das partes. Olha que mudança interessante. Então, num primeiro contexto, o que ficou acordado tem que ser cumprido. Avançamos. O que a cláusula rebus sic stantibus fala para gente? Alto lá. Se houve alteração na situação que deu origem ao contrato, ele não tem que ser mantido integralmente. As cláusulas podem ser revistas. Certo? Isso aí. Então, num primeiro momento, o pacta sunt servanda, ele se destinava exclusivamente a preservar a autonomia da vontade, incluindo a liberdade de firmar contratos, né? E ele oferecia uma segurança jurídica. Agora, com essa evolução, o que a cláusula rebus sic stantibus falou? Não. Se houve uma alteração na situação das partes, na circunstância que gerou o contrato, se o contrato ficou penoso demais para cumprimento pelas partes, ou pelo menos por uma delas, esta que está sendo punida pelo excesso de rigor na exigência do cumprimento do contrato, pode pedir a sua revisão, certo? Olha só, num primeiro momento, não se pretendia a declaração da nulidade do contrato, mas só que houvesse como é que eu vou falar para vocês? Que houvesse equilíbrio nesse contrato, que esse contrato fosse equitativo, certo? Aí ele foi, vamos avançar. Então a gente caminhou mais um pouquinho. Lembra que eu falei para vocês que a gente caminhou e aí veio o liberalismo econômico e vieram os contratos em massa, aqueles contratos diferidos ao longo de muito tempo, Carnezinho de Casa Bahia, né? Vários contratos de adesão, e a gente já está lá no começo da década de 90 com o Código de Defesa do Consumidor. E aí o que o Código de Defesa do Consumidor coloca para a gente? Coloca a possibilidade não só de revisão do contrato, mas a possibilidade também de anular algumas cláusulas. Passou mais um pouco que era uma construção
do CDC e da jurisprudência. O que é a jurisprudência? É a análise do caso concreto pelo julgador, pelo magistrado, né? Então, a jurisprudência consolidou esse entendimento e se tornou uma demanda legislativa. Então, no começo dos anos 2000, tá lá, chegou o Código Civil dizendo pra gente o seguinte: com essa roupagem constitucional do Código de 2002, ele fala que a função social do contrato tem que ser garantida, a dignidade da pessoa humana tem que ser garantida. Então, se este contrato não respeita, se houve uma alteração na situação original do contrato, ele não só pode ser revisto, mas como suas cláusulas podem ser anuladas por lesão, por estado de perigo, certo? Lembram-se disso? Lembram-se que eu falei para vocês da avaliação da hipossuficiência? Diante da hipossuficiência de uma das partes, e essa hipossuficiência é avaliada em 3 níveis: o técnico, o econômico e em relação à vulnerabilidade de acesso à informação. Se for diagnosticado um vício, ele pode sim ser declarado nulo. Tá certo? Fecharam comigo essa lembrança? Então, vamos lá. O artigo 421, ele fala o seguinte: a liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato. E o que isso pode ser ajustado aqui para esse primeiro momento que a gente está falando? Que se houver um prejuízo resultante da desproporção entre as prestações de determinado negócio jurídico, por abuso, por inexperiência, por necessidade econômica ou até mesmo por má fé, como é o caso da lesão, esse contrato pode ser anulado. A lesão é um defeito do negócio jurídico, certo? E eu vou mais ainda, vou além. Se esse agente que diante de uma situação de perigo fez esse contrato, se ele emitiu uma declaração de vontade só para salvaguardar um direito seu, e o outro contratante se aproveitou dessa situação e impôs a ele uma onerosidade excessiva, está aí configurado o estado de perigo. E o que pode acontecer? Ser declarado nulo o contrato. Então, meus amores, o que a gente conversou naquele momento é que nós passamos do individualismo absoluto das relações para um liberalismo contratual, né? Falei bobagem, porque eu li aqui errado. Essa é uma terceira fase. Olha só, ficar lendo, eu não vou seguindo meus neurônios, falo bobagem. O que eu quero te dizer é o seguinte: que tendo avaliado a possibilidade de anular o negócio jurídico por lesão, por estado de perigo, observou-se que isso também foi usado com má fé pelo hipossuficiente. É verdade. O homem sempre dá um jeitinho de se aproveitar da situação. Lembra do que eu falei para vocês da indústria do dano moral? Foi isso aí, gente. Revisar os contratos virou uma indústria. Virou uma indústria. E aí o que aconteceu? Tudo ficou liberado, né? Para que não fosse
para que fosse permitida a intervenção estatal a qualquer momento do contrato, porque a todo momento se alegava um prejuízo, ou se alegava lesão, ou se alegava estado de perigo, muitas vezes até ignorância, erro, dolo, coação para fazer o contrato, e aí isso virou uma indústria, né? Então o que se pretendeu fazer ano passado? Vocês lembram que o código do Pablito estava alterado? Era um código que estava diferente da grande maioria? Nem eu comprei ainda. O Vadmecum, o meu aqui, ó, é de quando? É de 2019, do começo de 2019. Essa lei é de abril. Então, quando eu comprei o código, ele não estava ainda atualizado, né? E é possível que o de vocês também não esteja. Então, o que se pretendeu com essa lei 13.874 de 30 de abril de 19? Na verdade, essa lei teve uma origem em uma medida provisória, a medida provisória 881, tá? E ela ela recebeu um nome de Declaração de Direitos de Liberdade Econômica. O objetivo dela foi promover no cenário negocial, econômico, uma maior racionalidade. Foi limitar a intervenção do Estado, limitar esse excesso de pedido de revisão de contrato. Esse foi o objetivo, tá? Mas lá na frente a gente vai analisar alguns dispositivos que essa lei alterou e a gente vai ver que nem sempre a alteração foi substancial, né? Em muitos casos ela veio trazer até mais confusão do que solução, tá? Alguns até disseram que seria um retrocesso das conquistas sociais, mas, a bem da verdade, né, é que o que se pretendeu foi realmente dar um chega para lá nesse excesso de demandas revisionais, até por um pedido do Poder Judiciário, né? A jurisprudência já estava trabalhando nesse sentido. O que eu acredito é que o legislador, o que tem acontecido, né, que o legislador não encontrou o fio da meada. Por isso que nós lá na frente vamos fazer algumas críticas a essa lei. Mas a intenção dela não foi de todo ruim, tá? Ela acrescentou um artigo, o artigo 421A, que diz o seguinte: os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais. Garantido também que as partes negociantes poderão estabelecer parâmetros objetivos para a interpretação das cláusulas negociais e de seus pressupostos de revisão e de resolução. A alocação de riscos definida pelas partes deve ser respeitada e observada. A revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada. Então, era essa a intenção da lei, né? Mas que, infelizmente, nós vamos ver, salvo por este artigo 421 e o 421A, que a lei é bem clara em relação a seu objetivo, os demais dispositivos as alterações não foram significativas. Eu acho que a melhor
É o que eu tenho de melhor para dizer para vocês, tá? Então, assim, hoje, a alegação de hipossuficiência, ela tem que ser analisada no caso concreto, tá? Caso contrário, né, vai ser afastada a presunção absoluta de hipossuficiência, tá bom? Então, assim, a gente vê que essa lei, na verdade, voltou algumas características, fez o código reassumir algumas características do Pacta Sunt Servanda, né, segundo o qual o contrato faz lei entre as partes. Então, o próprio contrato tem que conter mecanismos de revisão das suas cláusulas. Até isso tem que ser avaliado, tem que ser medido pelas partes. Esse era o objetivo, devolver às partes o poder de gestão do seu contrato. Vocês entenderam? Eu fui clara? Então, nessa perspectiva, as cláusulas contratuais devem ser seguidas à risca, tá? É um retrocesso? Mas talvez tenha sido interessante também para dar mais valia ao que as partes realmente se propõem. De outro lado, o legislador manteve, a gente vai ver lá na frente, algumas cláusulas gerais, especialmente a cláusula da operacionalidade do contrato. A gente vai ver lá na frente, tá? Não se preocupa não, que tudo isso vai ser visto com muito carinho com você. Tá bem, meu amor? Eu vou parar um pouquinho, que meu vídeo já ficou com 22 minutos. Mas já vai ser difícil de colocar lá no YouTube. Já volto com você. Beijo!